gente, tudo bem? Quero falar um pouco com vocês sobre o chakra laríngeo e quando você fecha ele, o que ocasiona e também quando você fecha ele, né? Eu acabei de sair de um atendimento agora onde a pessoa estava com o seu chakra laríngeo completamente fechado, dentre outros chakras também. Você sabe que cada chakra, né, é correspondente por uma glândula endócrina, que é correspondente por órgãos, que são correspondentes por membros. E quando você fecha um chakra laríngeo, o chakra, né, pelos ditos populares, eu vou alinhar os seus chakras. Não tem como alinhar. O chakra ele fica onde ele sempre esteve, né? Ele nunca sai fora. Ele trabalha de um movimento rotativo semicircular, como se fosse uma flor aberta, né? E aí ele vem, quando você começa a entrar nos pensamentos ruins, ele vem se fechando ao ponto que ele fica como se fosse uma flor murcha, e aí ele fica no seu fazendo o seu movimento rotativo completamente deficiente, ocasionando assim um desequilíbrio daquela glândula endócrina, causando desequilíbrio nos órgãos correspondente àquela glândula e no membro, né, no corpo físico. Então, para você ver como é que funciona a doença psicossomática, ou seja, as doenças causadas pelas emoções, as doenças causadas pelo sentimento que você se coloca. Bom, quando você fecha o seu chakra laríngeo, você está fechando a sua parte de realização, literalmente. Se a gente pegar nos ditos do princípio, tinha a intenção de se criar as coisas aonde nada existia, mas não tinha a ordem de criação. E se manifestou a ordem de criação através do verbo. E se fez o verbo, que se fez a luz, a terra e um bando de gente, imagem e semelhança dele. É nós na fita, chegamos. Então, toda vez em que você fechar o seu chakra laríngeo, você está fechando a sua glândula endócrina, tireoide e paratireoide. Deste modo, você começa a criar, com déficit, né, deficiência de hormônio dessa glândula. E aí vai te colocar num desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio bastante delicado, né? Mas o que eu quero dizer para você é que é o seguinte, algumas situações, né, correlacionadas a essas pessoas que têm um problema muito sério com relação a dizer sim e não. Às vezes essas pessoas elas têm um problema muito sério de solidão, se sente muito sozinha. E dentro dessa solidão, ela cria uma percepção de carência em excesso, ou seja, carência excessiva, excesso de carência, que faz com que alguns tomadores de conta, outra hora eu falo o que são tomadores de conta. Pode ser familiar, irmão, pode ser algum amigo, né? Ou não, pode ser uma pessoa qualquer aí, que se aproxima pelo seu padrão vibratório, te nutre em tudo aquilo que consegue te estabelecer em alegria e harmonia, só que aproveita desse seu sentimento de carência em excesso, né, para poder manifestar a vontade dela sobre as suas vontades. Então é o tipo de pessoa que usa do seu espaço, que usa da sua pessoa para favorecer a ela. E você muitas vezes deixa de manifestar a realidade, deixa de manifestar o verbo, deixa de manifestar a vontade, o desejo, né? E quando você proverbaliza esse desejo, é o ato de criação. É aqui que mora a cocriação, a representativa de dar vida pela própria vida que você já tem, de você plasmar, de você criar as suas vontades diante das suas vontades. Então quando eu fecho o chakra laríngeo, eu estou fechando algo muito maior do que simplesmente a tireoide e paratireoide. Em decorrência disso eu fecho tudo, o chakra cardíaco está relacionado à minha amorosidade, que fica aquele buraco no peito, que eu vou no médico para fazer eletrocardiograma porque eu acho que eu estou infartando, quando na verdade eu não tenho nada. É meu chakra que está fechado em decorrência de uma emoção que eu me coloquei ou que me colocaram diante de uma situação. Né? Simples assim.
Então a melhor coisa a se fazer para não fechar o seu chakra laríngeo é manifestar a sua realidade. Mas não é manifestar a sua realidade em decorrência de tudo que a gente está passando aí fora, dessa opressão, dessa imposição com relação à verdade que cabe àquela pessoa, mas que a verdade dele tem que caber em você, mas a sua não cabe para ele. Então essas amizades que nós temos relacionada ao seguinte, né, ao seguinte movimento, né? Eu sou o seu amigo naquilo em que penso, naquilo em que tenho como verdade. Se você não aceitar como verdade, então você não é meu amigo? Eu acho que vai ser bem por aí mesmo, não vou ser mesmo. Por quê? Porque se a flexibilidade só tem que vir da minha parte e eu tenho que me impor sobre a sua verdade, né, com relação à sua imposição, ou seja, de aceitar, então é algo muito opressivo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas pessoas estão com o chakra laríngeo fechado, tendo uma perturbação de desequilíbrio físico muito grande, desde doenças, amidalite, laringite aguda, até doenças muito mais graves, ao expurgo pelas feridas ocasionadas do câncer de faringe, de laringe, relacionada a essas psicoemoções, né? Ou seja, eu fico nesse estado de pensamento e não mudo por nada, porque ainda estou no meu processo de ter razão com relação ao meu sentimento. Então eu vou sofrer, se não é pelo amor, é pela dor. Em decorrência disso, eu vou até onde meu corpo físico aguentar, né? E dentro desse corpo físico, estabelece essas feridas que geram, tá apodrecendo, tá inflamando, tá irritando, muda o padrão aí, e você não muda. Então o que eu quero colocar para você é o seguinte: muitas pessoas têm, né, o tal do sapo na garganta, que eu engoli muito sapo, ou o pirulito atravessado na goela, não é? Então, essas pessoas normalmente, elas não manifestam a vontade dela. Então, naquele exato momento, eu vou pegar um exemplo aqui só para a gente elucidar um pouco mais, né, para ficar um pouco mais participativo o nosso bate-papo. Muitas pessoas, suponhamos em que eu e você aqui, a gente nunca teve uma proximidade legal, nunca, de forma alguma. E por cargas das águas, eu quero me aproximar de você. Só que a minha aproximação de você é por alguma situação que irá me favorecer. Já você pensa que a minha aproximação é porque está mudando, é porque eu comecei a gostar de você, comecei a te enxergar de um jeito que eu não te enxergava. Também. Então nós temos algumas ramificações, algumas vertentes aqui. Eu, tendo a minha aproximação com você, o meu maior objetivo é, eu vou usar dela ou dele a particularidade que não consegue dizer não e vou me usufruir daquele momento, né? Ou se não, eu vou me aproximar dela, por quê? Ou dele, por quê? Porque eu estou nesse momento agora, eu acho que é o momento de comunhão e é o momento de favorecer a comunhão, a reciprocidade, o amor incondicional diante de tudo, de todos, o respeito, o perdão, né? Então eu me aproximo. Mas a grande maioria encontra um desequilíbrio muito grande, porque na hora que a pessoa se aproxima, ela ainda está naquele ego e naquela vaidade de manifestar sobre o outro a razão dela, ou vice-versa. E aí vai ficar dois bodes batendo a cabeça. Sabe dois bodes velho que ficam batendo a cabeça? Um que mantém a opinião formada e o outro também. E não chega a lugar nenhum em nenhum lugar, que é o que está aí fora, não é? Mas nós temos algumas situações que muitas vezes somos usados diante dessa situação de proximidade de pessoas para outra pessoa se beneficiar em cima de nós, porque ela sabe que eu não vou rejeitar, eu não vou falar não. E é aqui que eu fecho o meu chakra laríngeo. Sabe o que acontece? Ah, Rodrigo, eu não faço isso porque para não criar embate, mas você já está no embate. Porque na hora que você for embora, que você for restabelecer o seu magnetismo, o seu equilíbrio, a sua harmonia, a sua cabeça e o seu estado de consciência vai fazer do lugar que seja a sua casa, o seu castelo, o seu deserto, a sua nuvem, né? Vai fazer desse espaço um inferno na sua vida. Por quê? Porque a sua consciência vai ficar brigando com você. O que você vai fazer? A sua mente já busca aquela pessoa,
amarra a boca dela e a língua dela ao ponto que ela não consegue expressar um não é? E você fica falando para aquela pessoa tudo que você gostaria de ter falado para ela realmente, na real ali, e você não falou. Então nessa hora eu estou colocando para fora, olha como o corpo, olha como a consciência ela é rica e ela é inteligente. Ela coloca para fora. Só que mesmo assim você vai ficar ainda truncado com esse bolo na garganta, com esse chakra laríngeo fechado, com a percepção de que você deveria ter falado e não falou, para não arrumar uma encrenca, mas criou uma encrenca ainda maior. Então a minha dica para você é muito sucinta, muito sucinto. Sempre prevaleça, sempre fala. Acha a forma correta de conversar com aquela pessoa para você também colocar o seu ponto de vista quando compete de você colocar. Não entra em embates. Vocês que têm a particularidade de ficar com o seu chakra laríngeo fechado a todo momento, seja dentro do partido profissional, estou no emprego, e se eu falar desse jeito com o meu chefe, ele vai me mandar embora, fala de um outro jeito, mas fala. Mas se eu falar isso com a minha esposa, ela vai fala de um outro jeito, mas fala. Se eu falar isso com o meu marido, fala do jeito que você tiver que falar. Fala. Fala que é para você dar lucidez para ele e entendimento com relação ao seu sentimento. Fala. Simplesmente fala. Manifesta. Coloca para fora. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela deixa de manifestar acreditando que se ela falar ela vai criar um desequilíbrio maior. Nós já estamos no ápice do desequilíbrio. O que vai criar é o embate. E o embate você já está com você mesmo. Então manifesta. E aí, queira colocar as palavras da verdade muito bem colocada, com bastante discernimento, com bastante propriedade, clareza diante daquilo. Então toda vez que você for manifestar a palavra da verdade, molha a flecha da verdade no mel, passa no açúcar e dispara. Ou seja, não estou falando para você ir de voadora no peito da pessoa ou pegá-la pela goela. Não. Eu estou simplesmente falando, olha, eu não gosto quando isso acontece. Oh, mas o porquê? Aí compete a você. Se cabe explicar o porquê ainda, porque a pessoa ainda precisa de explicação. Ela não entende que o não precisa de resposta como sim. O sim, porque toda vez que você fala sim, você não precisa ficar explicando. O não você tem que ficar explicando. Por que você não gosta? Por que não? Né? Então, olha, eu não gostei da forma como está sendo feita todo esse trâmite. Por quê? Por causa disso. Mas o porquê? Já falei. Eu só não gosto. Então, não, mas vai ser desse jeito, tudo bem. E você vai ser desse jeito, vai ter um tudo bem da sua parte, mas você colocou para fora, você não carregou com você. Então, deste modo, a gente consegue destravar o chakra laríngeo, a gente consegue manifestar em nós o equilíbrio necessário para manifestar a nossa vontade. Não adiantou nada você ter falado, mas a empresa continua do mesmo jeito. Mas eu me coloquei e pronunciei. A empresa continua pela política que ela assumiu. E eu vou me englobar dentro dessa política. Mas a empresa sabe que eu não sou favorável com relação a esta política. Pronto, eu tô leve. Todo mundo está respeitando. Dentro de casa, manifesta. Com a irmã, com o irmão, com o pai. Meu Deus do céu, o que tem ainda de mãe e vó enchendo o saco? E aí sabe o que acontece? Pessoas que hoje têm a minha idade, 45 anos, 50, 60 anos, cresceram com um problema de ordem emocional tão grande que ela não consegue manifestar a vontade dela. Não consegue. Toda desequilibrada, insegura com relação ao sentimento dela, porque fizeram ela acreditar que a inverdade, né? Mas também não é culpa do outro porque aprendeu daquele jeito, mas que a inverdade, porque que era verdade para aquela outra pessoa e inverdade para essa, que se ela fizesse ela ia ser culpada pelo resto da vida e depois da morte também. E aí ela cresce numa insegurança, numa insatisfação de vida, culpando a Deus por aquela baboseira que o outro lá falou. Que a mãe, a avó, o pai, amigo. É o que mais tem hoje. E aí criamos uma pessoa toda bonitinha, né? Mas que não tem a segurança de viver uma vida própria. Não tem. Toda insegura, trancada nas suas emoções, com problema de relacionamento danado. Por que ela tem problema de relacionamento? Porque ela não consegue se relacionar. A vontade dela é dar um berro
mas um berro de arrebentar todas essas amarras, de quebrar todo esse cadeado, de arrancar aquele capacete, aquela mordaça. Sabe antigamente colocava aquele capacete com uma bola aqui na boca? De arrancar tudo aquilo lá que vocês colocaram nela. É a vontade dessas pessoas. Então, meus queridos amigos, o que eu estou querendo dizer para você é muito sucinto. Não estamos aqui para humilhar ninguém. Não estamos aqui para difamar ninguém. Nós não estamos aqui para criar intriga, nem oposição, nem impressão, nem nada. Nós estamos aqui simplesmente para manifestar também algo que não nos favorece, para que depois eu não vá embora para o meu templo de paz carregando todos esses problemas que eu devia ter manifestado aqui. Então sejamos maduros o suficiente de manifestar com muita competência o sim e o não. Essa é a minha dica para vocês, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade de hoje, viu? Um grande abraço.